Olá, minha galerinha, show de bola, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática do sexto ano com o professor Leonardo e vamos nessa aulinha aqui falar sobre divisores. Aula anterior sobre múltiplos, nessa aula aqui de hoje vamos estar falando sobre divisores. Espero que estejam bem, pegue seu lápis, seu caderno e vamos lá aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, vou colocar aqui a nossa habilidade, a expectativa de aprendizagem, é a mesma da aula anterior, habilidade 23, que é um monte de coisas aqui, certo? Mas a nossa expectativa de aprendizagem, ela vai resumir, vai ficar melhor, não é verdade? Então, a expectativa de aprendizagem é identificar os múltiplos e os divisores de um número natural. Como na aula passada nós falamos sobre múltiplos, nessa aula agora vamos estar falando sobre divisores, tá bom? Então, lembra dos critérios de divisibilidade que são muito importantes, que vocês vão estar vendo nas aulas seguintes. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, certo? Divisor de um número natural A é qualquer número natural B, tal que a divisão inteira de A por B dá resto zero. O negócio de A e B, Leonardo, bota número. Veja só, D12. O que é esse D12, Leonardo? São os divisores de 12. Os divisores de 12 são o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Por que esses, Leonardo? Se você pegar o número 12 e dividir por 1 dá exato? Sim. Se pegar o número 12 e dividir por 2 dá exato? Sim. Se pegar o 12 e dividir por 3 dá exato? Sim. 12 dividido por 4 dá exato? Sim. 12 dividido por 6 dá exato? Claro. 12 dividido por 12 dá exato? Também. Então, quando você vê essa notaçãozinha aqui, significa os divisores do número 12. E esses divisores aqui, eles são finitos, eles têm fim. Observe que os divisores de 12 aqui, ó, os divisores naturais, são aqui ó, um total de 6. 6, entenderam? Então, o número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Não esqueça, o número 1 ele vai sempre aparecer. Assim como o 0 aparece lá nos múltiplos, o número 1 ele também vai aparecer sempre aqui nos divisores, ok? Então, nessa aula de hoje aqui, vamos tratar exclusivamente dos divisores, já que na aula anterior falamos sobre os múltiplos. Então, temos aqui a nossa formiguinha alegre, falando um pouquinho sobre os divisores, né? Ajudem ela aí, estudem um pouquinho com ela. 3 ele é divisor de 12? Olha a pergunta. 3 é divisor de 12? Sim. Por quê? 12 dividido por 3 dá igual a 4 e deixa resto 0. 5 é divisor de 27? Não. Por quê? A divisão de 27 por 5 deixa resto 2. Então, se o resto aqui não é 0, significa que o número 5 não é divisor de 27. Esse 5 ele não divide o 27, ok? Próxima, vamos observar aqui. Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são os divisores de 20, pois dividindo o 20 por qualquer um desses números, o resto vai ser 0. Podemos também dizer que 20 é divisível por 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, observe aqui, ó, são finitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de novo, Leonardo, 6 de novo. Mas não se preocupe, não é que tem uns que vão ter mais divisores, tem uns que vão ter menos divisores, não é sempre que vai dar um total aí de 6, tá bom? Observem aqui, ó, a professora de Carlinhos perguntou aos alunos da classe o que são os divisores de um número natural. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos até que Carlinhos respondeu. Professora, eu acho que o divisor de um número natural são os algarismos que dividem um número em partes exatamente iguais. A professora disse a Carlinhos que sua resposta estava correta e que iria ensinar a todos como descobrimos os divisores de um número natural. Todo número possui divisores naturais. Vamos observar os exemplos. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. E os divisores de 100 são 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Então, observe aqui ó, que nós temos já os divisores de alguns números. Observe que todos os números são divisíveis por 1, como eu já mencionei para vocês. E que o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, sempre vai aparecer o 1 e sempre vai aparecer o próprio número. Olha só, não todos os divisores de 10, então 10 fica lá no finalzinho. Os divisores de 36, então 36 fica lá no finalzinho. Os divisores de 100, o 100 fica lá no finalzinho, ok?
Agora complete a sequência dos divisores de 20. Como eu já coloquei os divisores de 20 aqui para vocês na tela anterior, vocês devem estar lembrando, o 20 eu posso dividir por quem? Por 1, por 2, por 5? Não, por 4, né, Leonardo? Depois por 5, depois por 10 e depois pelo próprio 20. Então vai pular aí na sua telinha agora cada um desses números. Temos aqui os divisores de 20, tá bom? Observem aqui comigo a nossa próxima situação. 10 amigos saíram para praticar remo. Então, temos aí os 10 amigos, estão aparecendo aí na sua telinha, certo? Tem até um chinesinho aqui, vocês estão observando o chinesinho, né? Então, eles foram remar, ok? O que será que eles foram, que é que vai acontecer com esses 10 amigos? Sabendo que todas as canoas, então eles vão de canoa. Todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes. Por que não, deixa pra lá. Nenhum deles pode ficar em terra, né? Eles vão em canoas, são um total aí de 10 pessoas, eles vão aí em canoas e nenhum deles tem que ficar em terra e eles têm que ir a mesma quantidade de pessoas nas canoas, tá bom? Então, vamos ver o que eu quero aqui de vocês. Como podemos distribuir os 10 amigos por canoas? E aí, galera? Pode ser só em uma canoa, vocês concordam? Se tiver só uma canoa, vai os 10 nela. É, a divisão exata, 10 dividido por 1. Ah, Leonardo, mas 10 amigos também eu posso colocar em 2 canoas. Também pode ser, né? 10 amigos em 2 canoas, fica 5 em uma e 5 em outra. Então, eu acho que eu coloquei para vocês aqui esses amigos nas suas canoas. Vamos ver aqui se eu coloquei, né? Veja aí, se tivermos só uma canoa, 10 dividido por 1 dá igual a 10, então ficam as 10 pessoas nessa canoa, concordam? Então, se tiver só uma canoa, tá aqui, todos os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o chinesinho tá aqui, ó, o chinesinho, tá bom? Então, se tivermos 10, esses 10 amigos, eles podem ser distribuídos em uma única canoa. Beleza. E se nós tivermos aqui 2 canoas, dá certo? Também dá certo, olha só. 10 dividido por 2 dá igual a 5. Então, observe que se eu tiver 2 canoas, também vai com o que a questão pediu, né? Que tem que ficar a mesma quantidade de pessoas nas canoas e não pode sobrar ninguém. Então, tem 5 em cada, ok? Ah, Leonardo, beleza. Vixe, apareceu um tubarão ali. Acho que esse tubarão vai comer alguém, né? Bora ver. Se tivermos 3 canoas, 10 pessoas divididas em 3 canoas não vai dar certo, não. Não dá. Porque fica 3 pessoas por canoa, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha esse coitado aqui, ó. Vai ficar nadando, vai vir o tubarão, que já está com seu garfinho e seu lenço ali, e tchau, né? Então, não dá certo, 3 canoas não dá, o 3 não vai dar para dividir o 10 não, tá bom? Não posso dividir 10 por 3. Ah, Leonardo, então não pode ser 3 canoas não, pode não, porque senão o bichinho ali já era. Então, vamos salvar ele aqui e vamos para a nossa próxima telinha. Se forem 5 canoas, dá certo? Rapaz, eu acho que dá. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 canoas. Então, se forem 5 canoas, 10 pessoas divididas em 5 canoas, ficam 2 pessoas por canoa e o tubarão não vai comer ninguém. Então, tá aqui, ó, 2 pessoas em cada uma das canoas, ok? E também nós temos a opção de ter 10 canoas, não é isso? Ó? 10 pessoas divididas em 10 canoas dá uma pessoa por canoa. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com isso, pessoal, o que nós vamos concluir aqui? Observem, os divisores de 10, eles podem ser representados da seguinte forma. D, 10, 1, 2, 5 e 10. São aquelas canoas que nós colocamos aqui, ó. Ou vai ser uma canoa, ou 2, ou 5 canoas, ou 10 canoas, tá bom? Então, não vamos colocar 3 canoas não, porque senão vai sobrar e aí já era, tá bom? Então, vocês observarem os divisores de 10 de uma forma diferente, tá bom? Conclusão, o número 1, ele é divisor de qualquer número, vocês perceberam que o 1 sempre aparece. Qualquer número é divisível de si próprio, sempre vai aparecer também esse número. Qualquer número tem pelo menos 2 divisores. No caso, o número 1 e ele próprio sempre vai aparecer. Exemplos, divisores de 7. O 7, pessoal, só posso dividir por 1 e por 7. Tenta dividir por outro número aí que não vai dar exato. O 11, só posso dividir por 1 e por 11. Por 1 que sempre vai ter e por 11 que é ele próprio. Você não vai conseguir dividir o 11 por outro número. A divisão não vai dar exato. Então, lembrem que todo número aí vai ter pelo menos 2
divisores, ok? Vamos lá, então, continuar. Observe a listagem aí com os divisores de alguns números. Prestem atenção, são vários aqui, muitos, bastantes. Veja só. Os divisores de 2, estou colocando aqui para vocês. Os divisores de 2 é 1 e 2. Os divisores de 3, 1 e 3. Os divisores de 4, 1, 2, 4. Os divisores de 5, 1 e 5. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9, 1, 3 e 9. Os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. E os divisores de 11, 1 e 11. Vou colocar mais para vocês, que eu gostei disso aí. Os divisores de 12, não vou dizer todos porque são muitos. Divisores de 13, 1 e 13. Os divisores de 14, 1, 2, 7 e 14. Os divisores de 15 e de 16, está aí na sua telinha, dá para vocês observarem direitinho, na verdade. Os divisores de 17, 1 e 17. Os divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os divisores de 19, 1 e 19. E os divisores de 20, nós já vimos aqui na aula de hoje, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Mas eu quero que vocês percebam uma outra coisa nessa telinha que está aí na sua frente. Vocês observaram que tem uns que eu coloquei com a cor vermelha? Eu botei de vermelho para você ver melhor também. Mas, o que vocês podem observar além disso? Esses que eu coloquei com a corzinha vermelha. O que vocês me diriam? Leonardo? 2, 2. 2. 2 também. 2. 2, 2 e 2. Vocês observaram que esses que eu coloquei com a cor vermelha só tem 2 divisores? O número 2 só possui 2 divisores. O número 19 só possui 2 divisores. Ah, então eu acho que isso aí vai me dar um probleminha mais na frente. Aqueles que possuem apenas 2 divisores naturais, eles são chamados de números primos. Vocês não têm os irmãozinhos? Tem, alguns têm. E não tem uns primos? Tem nada a ver, os números primos é outra coisa. Mas esses números aqui, ó, que possuem só 2 divisores naturais, eles são chamados de números primos. E eu vou colocar para vocês, na nossa próxima telinha, alguns números primos. Nós já temos aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Esses números aqui, eles são primos. Mas eu vou colocar aqui outros para que vocês possam brincar aí de primos, tá bom? Então, tabela dos primos entre 1 e 100. Esses que eu pintei de verde aqui, ó, para você ver de perto, são os números primos entre 1 e 100. Nós já vimos aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. E os outros números primos que vocês podem estar observando aí, se você quiser anotar também, ó, são 23, ele é um número primo, só tem 2 divisores naturais. O 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47, o 53, o 59, o 61, 67, 71, 73 e 79. Temos também aqui o 83, o 89 e o 97. Então, nós temos aqui os números primos aí entre 1 e 100, tá bom? Então, lembrem disso aí, vocês vão precisar bastante desses números primos que vocês estão vendo agora com o tio Leonardo, tá bom? Então, depois vocês vão ter essa tabelinha em casa. E eu coloquei aqui, olha só, 2 amiguinhos aqui, eles são primos, esse aqui é o Cassimiro e essa aqui é a Cassimira, tá bom? São primos eles. Então, eles vão ajudar vocês, eles vão fazer alguma perguntinha para vocês. Ajudem aí o Cassimiro e a Cassimira e aí depois eu vou responder com vocês, tá bom? Eles querem saber o seguinte: o número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60. De novo, olha só, a questão é difícil, por isso que o Cassimiro e a Cassimira querem a ajuda de vocês. Ela quer saber o número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60. Então, veja só, preciso saber quem são os números primos aqui, que são divisores de 60, e eu vou contar quantos são. Será que são 3, 4, 5 ou 10? Procurem aí. Os divisores de 60, vocês vão ter que dizer, Leonardo, os divisores de 60 são esse, 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 esse. Desses divisores de 60, vocês vão identificar
quais são os primos. E aí, quando você identificar quais são os primos, vocês vão me dizer se vocês encontraram 3 primos, 4 primos, 5 primos ou 10 primos. Vou marcar aqui 1 minuto e meio para que vocês ajudem o Cassimiro e a Cassimira, tá bom? Já estou contando. Pronto, galerinha, vamos lá, já estamos de volta, vamos. E aí, vocês conseguiram responder a questão? Deu para ajudar aí o Cassimiro e a Cassimira? Veja o seguinte, o número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60. O que vocês teriam que fazer? Primeiro, vocês vão descobrir quais são os divisores de 60. Depois, desses divisores de 60, quais são primos? Aí você descobriu, é esse. Então, são quantos os primos? Espero que vocês tenham conseguido, deu tempo de fazer, tá bom? Então já coloquei para vocês aqui bem bonitinho. Inicialmente listaremos os divisores de 60 e em seguida analisaremos quais são primos. Então, os divisores de 60, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, ok? Faltou o 4 aqui, foi um erro de digitação, mas depois vocês vão colocar o 4 aí, tá bom? Desses números nós temos que os primos são o 2, o 3 e o 5, não esqueçam, coloque o número 4 aqui, quem anotou aí vai colocar o 4 também. Mas não vai interferir na nossa questão, não se preocupem. Desses divisores aqui, eu quero saber quais são primos. Os primos que aparecem aqui são o 2, o 3 e o 5. Leonardo, o 4 que não está aqui, ele é primo? Não, porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. E os números primos só podem ter 2 divisores. O 6 não é primo, porque dá para dividir, por exemplo, por 3. O 10 dá para dividir, por exemplo, por 2 e por 5. O 12 dá para dividir por 6. O 15 dá para dividir por 5. O 20 dá para dividir por um monte de números, assim como o 30 e o 60. Então, desses números aqui, os que são primos são apenas o 2, o 3 e o 5. Portanto, a quantidade, lembra que a pergunta é, o número de elementos, ou seja, quantos primos dividem 60? O 2, o 3 e o 5 dá um total de 3 números, e os 3 números aqui você vai marcar a letra A. Então, vai lá, marquem
a letra A, ok? Então, muito bem, tchau Cassimiro, tchau Cassimira. Bora lá ver aqui qual é a nossa próxima situação. Tá aí o tio Leonardo aparecendo mais uma vez. Vamos descobrir agora a quantidade de divisores de um número natural. Quantos divisores tem aquele número? Às vezes a pergunta pode ser assim: o 60 tem quantos divisores? Para que você não precise descobrir todos eles, vocês vão aprender uma técnica agora para saber quantos divisores vai ter um número. Então eu vou começar por esse número aqui, ó. Quantos divisores tem o número 6.045? Armaria, Leonardo. Tu também pega logo um número desse tamanho. Faz parte. Depois eu vou colocar uns mais fáceis. Mas quantos divisores tem 6.045? Imagina tu ter que fazer aí a divisão de 1 por 1 para tu achar quantos tem. Vai dar um trabalho, vocês nem imaginam. Mas eu vou ajudar vocês. Se eu quero saber só quantos, não quero saber quais são, eu quero saber quantos. Nós vamos utilizar uma técnica aqui bem legal. Observe aqui, ó, vou dividir ela em alguns passos. Olha só, o primeiro passo: realizar a decomposição em fatores primos do número desejado. Fatores primos, eu só vou utilizar números primos. Como é assim o negócio de realizar a decomposição, Leonardo? Fatorar um número. Veja só, fatorar é o que, Leonardo? É dividir 6.045. O primeiro número primo que nós conhecemos é o 2. Dá para dividir 6.045 por 2? Não, porque ele não é par. Então você vai dividir por 3. E 6.045, quando eu divido por 3, dá 2.015. 2015 não dá mais para dividir por 3. Quem é o próximo número primo depois do 3? É o 5, por isso que ele aparece aqui. 2015 dividido por 5 dá 403. 403 não dá mais para dividir por 5. O próximo número primo depois do 5 é o 7. Só que 403 também não dá para dividir por 7. O próximo número primo depois do 7 é o 11. 403 também não dá para dividir por 11. Depois do 11, o próximo número primo é o 13, que dá sim para dividir. 403 dividido por 13 dá 31. Como o 31 ele é um número primo, só dá para dividir por ele próprio. Então, 31 dividido por 31 dá resto 1. Quando você chegar nesse 1 aqui, você vai parar, tá bom? A forma fatorada, então, do número 6.045 é, ao invés de você escrever 6.045, você pode escrever, ó, 3 vezes 5 vezes 13 vezes 31, que é o que está aqui. Agora, observem esses números aqui e eu vou colocar o ninja aqui na sua telinha pulando. Quando não aparece nenhum número aqui em cima, ó, em cima do 3 não apareceu nenhum número. Nós já estudamos potência, já estudamos com o professor Leonardo. Então, quando não aparece nenhum número aqui em cima, vocês vão botar o número 1. Ó. Então, aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 13 elevado a 1 e 31 elevado a 1. Quando o expoente não aparecer, significa que ele vale 1. Então, sempre que não tiver número aqui em cima, você vai colocar o número 1, tá bom? Então, o primeiro passo, fazer a decomposição e escrever aqui, ó, na forma aqui, ó, dessa forminha aqui, só através das multiplicações de números primos. Segundo passo, olha, segundo passo, vamos ver aqui qual é o segundo passo. Somar uma unidade ao expoente de cada fator primo. Lembra das potências, já falei para você o que é o expoente, né? Aqui é o que nós tínhamos anteriormente. Quando ele diz assim, ó, somar uma unidade ao expoente de cada fator primo, o expoente aqui é 1, 1, 1 e 1. Você vai somar uma unidade a cada um deles. Por isso que eu botei aqui, ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, veja só, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Ei, menino, tu que tá conversando aí, pode parar. Bora, presta atenção. Né? Muito bem. Solta o celular também. Somei uma unidade a cada um deles. Tá aqui. Certo? Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo aqui vai ser o seguinte, ó. Multiplicar todos os valores obtidos. Tá vendo esses números que ficaram aqui em cima? Vocês vão multiplicar eles. E eu multipliquei eles aqui para vocês. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Conclusão, o número 6.045, ele possui 16 divisores. Vocês só vão conseguir dividir o 6.045 por 16 números naturais. Essa divisão por esses 16 números vai dar exata. Por outros números não vai dar mais exato. Então, a quantidade de divisores é isso. Vocês vão fatorar o número, fazer a decomposição em fatores primos, e aí vocês vão pegar o expoente que aparece em cada um deles. Se não aparecer, você bota 1, certo? E aí você vai acrescentar uma unidade a cada uma deles, ou seja, somar 1. Quando você tiver o resultado aqui, ó, multiplica todos esses números que você vai obter a quantidade de divisores, tá bom? Então, eu quero ver se vocês aprenderam mesmo. Eu vou colocar aqui
3 exemplos para vocês, vou dar um minutinho para que vocês façam e eu volto para fazer. Quantos divisores possui o número 6? Ó, o número pequeno, dá para fazer, faz a decomposição. Quantos divisores possui o 20 e quantos divisores possui 90? Vou marcar um minutinho aqui e eu volto para fazer com vocês, tá bom? Já estou contando. Pronto, minha galerinha, vamos lá, já estou de volta, já deu um minutinho aqui, são números pequenos, 6, 20, 90, são números bem pequenos, então vamos lá, vamos descobrir aqui quantos divisores tem o número 6. Veja só, se eu fatorar aqui o número 6, eu vou dividir ele por 2, dá 3, e divido por 3 dá 1. Então você vai pegar esses números que ficaram aqui ao lado, ó, o 2 e o 3, então ó, 2 vezes 3. Porém, o que vai te interessar? Os expoentes, quando não aparecer você escreve 1. Então ó, 1 aqui e 1 aqui. Vai somar uma unidade a cada um deles. 1 mais 1 fica esse 2. 1 mais 1 fica esse 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o número 6 possui 4 divisores. Leonardo, sempre vai dar 2 aqui em cima? Claro que não. Tem uns exemplos aí. Vamos observar aqui o 20. Olha só o 20 aqui, ó. O 20 eu vou dividir por 2, porque é o primeiro número primo que eu conheço. Dá 10. 10 dá para dividir de novo por 2, então divide. Fica 5. O 5 dá para dividir pelo próprio 5, que fica 1. Então, observe aqui, ó, 2, 2 e 5. O 2 não está se repetindo duas vezes, escreve 2 elevado a 2 vezes. O 5 não se repete só uma vez, então 5 elevado a 1. O que você vai pegar? Os expoentes, somar uma unidade. Então, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2. Multiplica 3 vezes 2, que dá igual a 6. Então, o número 20 tem 6 divisores. E o 90... 90 dividido por 2 dá 45, que dividido por 3 dá 15, que dá para dividir de novo por 3, que dá 5, que dividindo por 5 vai dar igual a 1. Então, você vai pegar aqui, ó, o número 2 se repetiu quantas vezes? Não foi só uma vez? 2 elevado a 1. O número 3 não se repetiu duas vezes? 3 elevado a 2. O número 5 não se repetiu só uma vez? 5 elevado a 1. Pega aqui os expoentes, 1, 2 e 1. Soma uma unidade a cada um deles, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2. Multiplica esses números que eu coloquei com a cor verde. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 dá igual a 12, significa que o número 90 tem 12 divisores, ok? Então, tá aqui o tio Leonardo aparecendo aí, tá bom? Por hoje é só, tá certo, galerinha? Meu tempo já se esgotou. Fiquem com Deus, se cuidem, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês aqui sobre múltiplos divisores. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera!